Eu quero apresentar para vocês hoje a fórmula de Deus. A fórmula de Deus, ela é uma estratégia que nós usamos para simplificar e exemplificar a estratégia de Deus para alcançar os perdidos. A fórmula de Deus também é uma forma de você lembrar facilmente os passos para você se tornar um cristão contagiante, e sendo um cristão contagiante, você possa influenciar as pessoas e levá-las até Cristo. A fórmula de Deus, ela é composta pelos seguintes elementos: A mais MC mais PI, que é igual a MI. Eu vou apresentar agora o que significa cada elemento dessa fórmula. O primeiro elemento dessa fórmula é a letra A, que significa autenticidade. Autenticidade significa ser autêntico, é algo original, é algo verdadeiro, é algo que não tem falsidade. Então, o primeiro elemento dessa fórmula é a autenticidade. Por quê? Porque para você se tornar um cristão contagiante, para você alcançar os perdidos, você precisa ser um cristão autêntico. O apóstolo Paulo dizia para a igreja em Coríntios, para eles nem comerem com pessoas que se diziam cristãos, mas no fundo não eram. Eles eram adúlteros, mentirosos. Para Tito, ele diz que muitos dizem e afirmam conhecer a Deus, mas através das suas atitudes o negam. O que ele estava dizendo nesses dois exemplos? Que existem pessoas que se dizem cristãs, que se dizem de Deus, dizem conhecer a Deus, mas quando você olha para as atitudes delas, você vê que elas provam o contrário. Então, para você se tornar um cristão contagiante, você precisa ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro. Cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Você precisa estar a cada dia buscando se parecer mais com Jesus. Porque aí, quando você se aproximar dos perdidos, eles vão ver Cristo na sua vida. Então, o primeiro elemento da fórmula de Deus para alcançarmos os perdidos é a autenticidade. Porque se nós não formos cristãos autênticos, não será possível sermos Cristo para os perdidos. O segundo elemento dessa fórmula é MC, que significa mensagem clara. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 4, ele pede à igreja para ajudar ele em oração. E qual é o pedido específico dele? Ele diz assim: orem para que eu consiga transmitir a mensagem de forma clara. Era um anseio do apóstolo Paulo transmitir a mensagem do evangelho de forma clara. E você, como um cristão contagiante, como um discípulo verdadeiro de Jesus, primeiro, se você é autêntico, vai chegar o momento em que você vai precisar, e o momento em que você vai ter a oportunidade de falar do evangelho para os perdidos. E é nesse momento que você, assim como o apóstolo Paulo, precisa aprender, porque é possível aprender. Você precisa aprender a transmitir a mensagem do evangelho de forma clara. O que quer dizer de forma clara? De forma simples, de forma objetiva, mas ao mesmo tempo de forma profunda, indo de encontro à necessidade, indo de encontro às realidades do perdido. Você precisa apresentar para ele o Salvador. Pedro, na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, ele diz assim que todos os cristãos precisam estar preparados e precisam saber responder a cada pessoa que lhe pedir a explicação da sua esperança. Então, com esses dois textos, nós aprendemos que, como cristãos contagiantes, nós precisamos aprender a transmitir a mensagem do evangelho de forma clara. Isso também quer dizer que nós precisamos desenvolver formas de ilustrar o evangelho. Assim como Jesus usava parábolas, nós precisamos encontrar maneiras de exemplificar, de ilustrar as verdades simples, porém profundas do evangelho de Jesus. E assim como Filipe, lá em Atos 8, explicou as escrituras para o eunuco, que resultou na salvação dele, no batismo dele, assim nós também precisamos aprender a transmitir o evangelho. Porque é possível aprender. Coloque isso no seu coração. Busque aprender a transmitir a mensagem do evangelho de forma clara. O terceiro elemento da fórmula de Deus é PI, que significa proximidade intencional e intensa. E particularmente é a minha preferida. Por quê? Se você é um cristão autêntico, verdadeiro, se parece a cada dia com Cristo,
se você sabe transmitir a mensagem de forma clara, agora você precisa se aproximar dos perdidos. Porque não basta ser autêntico, não basta saber transmitir a mensagem do Evangelho de forma clara. Você precisa se aproximar dos perdidos. Por todo o Evangelho, uma das maiores acusações que os fariseus faziam ao Senhor Jesus quando ele esteve aqui na terra, era a seguinte acusação: ele é amigo de pecadores, ele come e se assenta com pecadores. Jesus nunca negou isso, por incrível que pareça. Pelo contrário, a resposta dele um dia foi: os sãos não precisam de médicos. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento, porque são os doentes que precisam de médico. Então, Jesus revelou nesse dia que ele se aproximava dos pecadores, dos publicanos, das piores espécies de pecadores, intencionalmente, porque era essas pessoas que precisavam do Evangelho, era principalmente essas pessoas que estavam perdidas longe do Pai, e era para essas pessoas que ele desceu na terra para pregar o Evangelho e para morrer por elas, porque a Bíblia diz que ele morreu pelos pecadores quando eles ainda eram pecadores. Então, o que nós podemos aprender aqui? Se nós somos cristãos autênticos, se a cada dia nós queremos nos tornar mais parecidos com Cristo no caráter, nós também precisamos nos tornar parecidos com Ele neste aspecto. Nós precisamos, como cristãos verdadeiros e autênticos, como cristãos que sabem transmitir a mensagem do Evangelho de forma clara, nós precisamos agora nos aproximar dos pecadores. Nós precisamos ser amigo dos perdidos. Proximidade intencional é criar relacionamentos, é fortalecer amizades com a intenção de, através da mensagem do Evangelho e através do seu exemplo de vida, você alcançar e levar o perdido até Jesus. Nós precisamos ser amigo de pecadores e perdidos, assim como o nosso Senhor Jesus foi. Nós precisamos nos aproximar deles intencionalmente, porque já dizia o slogan da Volkswagen: quem conhece, confia. Amigos confiam em amigos, amigos se abrem para amigos, amigos seguem amigos, amigos ouvem amigos. Então, antes de querer transmitirmos a mensagem do Evangelho, antes de queremos impactar os perdidos com o nosso testemunho, com a nossa autenticidade, nós precisamos nos aproximar deles de forma intencional e intensa. Jesus, com frequência, ele estava sentado com pecadores, com frequência ele ia até pessoas perdidas, pessoas necessitadas, pessoas doentes. Então, proximidade intencional é nós, como cristãos contagiantes, criarmos um estilo de vida onde intencionalmente nós vamos estar cercados de perdidos, nós vamos estar cercados de pecadores. Por que não há perigo nisso? Porque, em primeiro lugar, você é um cristão autêntico. Então, se você é um cristão autêntico, você pode se aproximar dos perdidos e dos pecadores, porque com a sua autenticidade e através da mensagem do Evangelho, você vai alcançar eles para o Senhor Jesus. Então, que possamos ser como nosso Senhor Jesus, amigo de pecadores, para levá-los até os pés da cruz. E qual é o último elemento dessa fórmula? É o resultado dos 3 primeiros, que é o máximo impacto. Se eu sou um cristão autêntico, se eu sei transmitir a mensagem do Evangelho e eu sou amigo de pecadores, o resultado disso vai ser o máximo impacto. O Senhor Jesus chamou seus discípulos para pregar e fazer discípulos de todas as nações. Jesus nos mandou alcançar o mundo, ou seja, Ele queria que nós alcançássemos o máximo impacto. A palavra de Deus revela que Jesus só não voltou ainda porque Ele quer que todos se arrependam e que nenhum se perca. Então, enquanto houver pessoas perdidas, nós temos uma missão nesse mundo. E como nós alcançamos esse máximo impacto? Como nós alcançamos não só a nossa cidade, como todas as nações para o Senhor Jesus? Através da proximidade intencional, da mensagem clara e através da nossa autenticidade. Então, se nós como igreja queremos alcançar o máximo impacto na nossa cidade, e não só na nossa cidade, no mundo também, precisamos seguir a estratégia dessa fórmula, que é a fórmula divina para alcançarmos os perdidos. Portanto,
escreva ela na sua Bíblia, escreva ela no seu coração, mantenha ela na sua mente, para que você possa sempre estar analisando. Eu tenho sido um discípulo de Jesus fiel, eu tenho sido um cristão contagiante, e o meu método, o meu estilo de vida, a minha forma de evangelizar tem sido eficaz? E eu digo para você, se você seguir essa fórmula de Deus, o seu evangelismo, o seu discipulado, a sua vida cristã vai ter resultados e você vai produzir muitos frutos para o Senhor Jesus. Então, aplique essa fórmula não só na sua vida pessoal, mas também ensine-a na sua célula para aqueles seus discípulos. E nós vamos, no nome do Senhor Jesus, alcançar não só a nossa cidade, mas o mundo inteiro para o Senhor Jesus. E vamos alcançar o máximo impacto. Deus te abençoe.